futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga no Pesqueira Esportes, está começando no YouTube, no Facebook e também na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. O nosso Pesqueira Esportes desta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. Hoje é Dia Nacional do Forró e também Dia de Santa Luzia, protetora dos olhos. Sempre no oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e WSON e Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Pesqueira Futsal Sub-20 joga em Alagoinha partida decisiva rumo à semifinal do Campeonato Regional lá de Alagoinha. Tem também edital de convocação para reunião do Pesqueira Futebol Clube e também do Campeonato do Seminário. Vamos também falar o nosso giro regional. Hoje também vamos conversar com o técnico André Ilse, que vai falar sobre esse jogo hoje do Pesqueira Futsal. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o União, campeão pesqueirense em 1951, o Comercial, vice-campeão pesqueirense em 1965, o São José no Campeonato do Centro Social Urbano em 1998 e a Seleção de Sanharó, vice-campeã do interior em 2022. Tem também notícias de esporte, Náutico e Santa Cruz. Finalmente saiu a tabela do Pernambucano e a partir de hoje nós vamos começar a girar também pelos clubes do interior. Além do mercado da bola, tem Liga dos Campeões, placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal e nos acompanha pelo YouTube, que se inscreva. Nossa meta é chegar aos 1000. Nilton chegou, viu? Então a gente também vai chegar. Tá certo que estamos bem mais distantes, mas vamos chegar sim, nós temos fé. Também você que estiver no Facebook, basta nos curtir, também nos seguir nas duas plataformas, deixa o seu like. E quem está acompanhando na Rádio Pesqueira FM, nos acompanha aqui sempre ao 12h30, da segunda à sexta-feira. Eu sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado.
volta na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade, também no YouTube, também no Facebook, sempre no oferecimento de AKD Esportes, Campo e Supermercados, Vereador Professor Babá, a Casa das Bebidas e W Sony Eventos, o Pesqueira Esportes desta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. Bom, vamos começar o programa de hoje com o edital do Pesqueira Futebol Clube, edital de convocação de reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Pesqueira Futebol Clube, a acontecer nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023, lá no Erejão, antigo Ceru, na sala de informática. A reunião está marcada para a primeira chamada às 20h30. E veja aí a pauta da reunião: implementação do programa permanente de conselheiro contribuinte e também início da transição de passagem de mandato e planejamento para 2024. Essa é a pauta, são as pautas da reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Pesqueira Futebol Clube, a última do ano. Então, é importante essa reunião porque tem que ser implantado o programa de sócios permanentes da equipe do Pesqueira. O Pesqueira precisa começar o ano com dinheiro em caixa e para começar precisa da implementação desse conselho. Então o conselho agora, a partir do ano que vem, todo conselheiro vai ser obrigado a ser sócio, independentemente do valor que ele vai contribuir. Lógico que vai ter alguns programas, né? E alguns vai ter mais regalia, outros menos, o valor é maior, outros menor. E tudo isso vai ser discutido exatamente nessa reunião. Mas uma coisa é certa: o conselheiro vai ter que ser sócio para continuar como conselheiro do Pesqueira. Então acabou aquela mamata de o conselheiro só dar as caras de vez em quando, até mesmo nunca dar as caras e só ficar ali no nome do conselheiro. E a partir de agora, né, já vamos iniciar a transição também de mandato. O presidente eleito Hilton vai ter que planejar até o finalzinho de fevereiro seu mandato. Já falta 2 meses e meio para ele assumir o mandato. Então, na realidade, já tem que começar esse planejamento e ver quais são as prioridades para o ano de 2024. O Pesqueira, que não disputou nenhuma competição profissional nesse ano de 2023, tem que voltar a disputar as competições. Falar em reunião, vai acontecer também nesta quinta-feira, no mesmo local, viu? No Erejão, também mesmo horário às 20h30, a reunião do campeonato do Seminário, 32º Campeonato de Veteranos. Então o CatCat convida todos os donos de times e donos de equipes para participar dessa reunião, que será muito importante, do Campeonato do Seminário. Essa reunião na quinta-feira, no caso amanhã, às 20h30, também no Erejão, lá na sala de informática. Informações no fone do CatCat 87-99253-2040, repetindo, 99253-2040. Nessa reunião será discutido também taxas, como taxas de inscrição, de arbitragem, também a premiação, fórmula de disputa, quantas equipes vão disputar. Então vai dar uma avançada muito grande nessa reunião, campeonato que está previsto para começar no meio de fevereiro, logo após o Carnaval. Então realmente, com 2 meses de antecipação, já está tendo essa primeira reunião para debater sobre o campeonato de 2024. Bom, vamos agora mudar de assunto, vamos falar de futsal. Essa é a equipe do Pesqueira Sub-20 que está disputando o campeonato regional alagoinense. Esse time perdeu na segunda-feira, mas joga hoje uma partida decisiva. Deixa eu trazer aqui a classificação e também os jogos de hoje. Hoje é a última rodada da fase de grupos. Às 19 horas tem Paysandu e Coab, esse jogo pelo grupo A. Paysandu já está classificado e a Coab já está fora. Paysandu só pode chegar à liderança. Então é isso o desafio. E já pelo grupo B tem Democrático e Cruzeiro. Democrático praticamente eliminado e o Cruzeiro com chances e a faca e o queijo na mão para se classificar. E aí um jogo que é decisivo, o Wildbest contra o Pesqueira Sub-20. Eu perguntei aos meus amigos hoje, Rosca e Nuna, qual o critério de desempate. Ele disse que é saldo de gols. Então, como o Wildbest está com 4 gols de saldo e o Pesqueira está com 1 gol de saldo, para o Pesqueira garantir a classificação sem depender do resultado do primeiro jogo, ele tem que vencer por 2 gols de diferença para ir para 3 e a equipe do Wildbest cair para 2 no saldo de gols. Então a situação de Pesqueira hoje não é tão simples, mas quem vai explicar isso é o técnico Andreilson. Fala aí, Moral, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Jânio e a todos os telespectadores
e ouvintes do canal. Jânio, falar um pouquinho da partida de ontem, né? Ontem a gente começou uma partida meio atípica. A gente vacilou em três vezes no primeiro tempo e foram 3 gols praticamente dados. 3-0 para a equipe do Cruzeiro. Aí a gente pediu tempo, conversou com os meninos, acalmou. Utilizamos um pouco de goleiro linha e conseguimos aí no primeiro tempo fazer 3-2. No segundo tempo, assim que começou, a gente insistiu ainda no goleiro linha e conseguimos empatar 3-3. Por isso que eu falo que uma partida típica. Os meninos foram guerreiros, né? Eles viram que falharam, né? Falhamos. E aí a gente foi buscar atrás. Mérito também nosso também, que um 3-0 para ir buscar também não é fácil. Por mais que o futsal seja um esporte dinâmico, mas não é fácil, até porque a outra equipe do Cruzeiro é a atual campeã da competição. Uma equipe onde é de Venturosa e tem aquele monte de jogador, tudo rodado, né? Tudo experiente com relação ao futsal. E aí, Jânio, 3-3, a gente começou a jogar novamente, de igual para igual. Fomos buscar uma bola para lá, bola para cá e, consequentemente, a gente conseguiu uma jogada lá e conseguimos ter uma expulsão a favor do Cruzeiro. A gente ficou com uma a mais, só que a gente não conseguiu transformar essa expulsão, esse menos um jogador, em gol, infelizmente. Aí, eles vieram de goleirinha, a gente sofremos o gol, faltando 2 a 3 minutos, não estou lembrado agora da coisa, e perdemos a partida por 4-3. A gente tem muito a treinar ainda, a gente tem muito a aprender, mas assim, eu considero que com a partida de ontem a gente teve muita reação e muita obediência tática dos meninos ontem, né? Isso aí a gente não pode deixar de falar. Por mais que nós tenhamos perdido, mas os meninos foram atrás. Viram que falhamos e aí fomos atrás. Infelizmente a vitória não veio, mas seguimos. E amanhã, Jânio, com relação à competição, só nos resta a vitória, né? Até porque o Odibest tem 6 pontos, a gente tem 3, a outra equipe da gente vai jogar com a equipe lá do Democrático praticamente fora, né? E aí eu não sei se o Democrático vai querer jogar aquele jogo que eles vêm já jogando com a gente contra o Odibest. Vamos para cima amanhã, vai estar tudo certo, vamos tentar a vitória, que só nos restam, e consequentemente a classificação. Falei para os meninos, vamos descansar hoje, descansar amanhã o dia todo e ir para a partida, de cabeça boa, cabeça erguida, né? E esquecer esse negócio que a gente é sub-20 e eles são adultos. Não, isso aí não tem nada a ver, isso só serve de experiência pra gente e calejar a gente também com relação à pouca idade. E vamos para cima, vamos tentar uma classificação. A gente sabe que a equipe da Odibest tem muito jogador de Arco Verde, muito jogador experiente, né, do goleiro ao pivô, mas vamos para cima. O jogo é jogar dentro das 4 linhas. Jânio, forte abraço, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez e espero contar com você amanhã no jogo, na partida decisiva. Forte abraço, Jânio. Obrigado, André Wilson, que fez o resumo tanto do jogo da última segunda-feira como o jogo que vai acontecer hoje. Ele fala ontem e amanhã porque essa entrevista foi nos concedida ontem. Então por isso que ele estava falando nesses dados. Inclusive o André Wilson, que está com a entrevista marcada para o dia 23, é o nosso terceiro entrevistado. Lembrando que neste sábado nós vamos falar da Copa do Interior de 1999. O professor Paulo Fernando Pichito vai estar aqui para nos contar histórias daquele primeiro título histórico do futebol pernambucano, falando-se em títulos estaduais, em título da Federação Pernambucana de Futebol. Então neste sábado, por volta das 11 horas, ao vivo, no YouTube, depois tem reprise no Facebook. Infelizmente na rádio a gente só apresenta de segunda a sexta, por isso não pode ir na rádio. Vou falar até com o Lada para a gente começar a fazer a reprise na segunda-feira também dessa entrevista. Mas isso vai depender muito da disponibilidade da grade de programação da Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. Mas também será a nossa intenção, já que esse programa sim pode ser reprisado. Então neste sábado, ao vivo no YouTube, às 11 horas da manhã, tem a entrevista com o Paulo Fernando Pichito falando sobre a Copa do Interior. Lembrando que nos programas de sábado ainda nós temos o Giro Regional e também placa e agenda do fim de semana. Essa semana não foi ao placa e agenda por um problema técnico, mas a partir de sábado ele vai. Então o programa vai ter início, vai ter a entrevista e vai ter o final com placar e agenda. Falando do jogo de hoje, o jogo é difícil. O jogo é difícil, as equipes estão com suas equipes principais
Como o professor Andreus falou aí, o Wildbest tem vários jogadores de Arco Verde que dispensa comentários sobre a escolinha que é Arco Verde. O próprio Cruzeiro tinha jogadores de Venturosa experientes, o time é de Venturosa na realidade. Então, é difícil, mas confiamos aí nos garotos para fazer uma grande partida hoje. Quem sabe trazer essa classificação à semifinal do Campeonato Regional de Alagoinha. Bom, vamos começar o nosso giro regional. Vamos começar aqui falando do amistoso. Vou começar falando aqui de um amistoso no próximo sábado, lá no campo do Residencial Baixa Grande, a partir das 15 horas, vai ter o Barra Nova, que vem ganhando partidas, viu, contra o Campinense. Vai ser um jogo bem interessante neste sábado, lá no campo do Residencial Baixa Grande, bem próximo à Casa das Bebidas. No mesmo local, mas aí no domingo, a partir das 8 horas da manhã, tem outro amistoso. Tem o CDD, que é a equipe local, contra o Milan. É o último jogo do ano da equipe lá do meu amigo Toinho. Tem jogo no Campeonato da Vila de Simbres. Inclusive, daqui a pouco a gente vai passar os jogos desse fim de semana. Um deles é Aldeia Velha contra o Novo Cajueiro. Jogo juvenil e titular na parte da tarde lá no campo da Vila de Simbres. Nesse fim de semana também vai ter campeonato de Poção, campeonato regional da Rei da Renascença lá de Poção. Tem uma nota oficial aí, a organização do campeonato regional da Rei da Renascença repudia todo o ato de vandalismo e agressão. As medidas mediantes aos acontecimentos da última rodada serão tomadas para melhor atender e assegurar a integridade de todos que se fazem presentes. Daqui a pouco eu até comento um pouquinho essa situação. Para encerrar o nosso giro, vem aí o 5º Campeonato de Futebol de Minicampo do Madureira em 2024, com início previsto para o dia 6 de janeiro. A premiação, campeão R$ 2.500 mais medalhas e troféu, vice-campeão R$ 1.250 mais medalhas e troféu. A taxa de arbitragem por equipe R$ 40. Mais informações pelo fone 87988680672, 87992000091, repetindo, 87988680672 ou então 87992000091. Fala lá com os nossos amigos lá em Alagoinha. Bom, sobre essa questão de Poção, eu falei hoje com o Erinaldo, que é lá da equipe poçãoense de esportes, que transmite as partidas no YouTube. Ele disse que houve um princípio de tumulto lá na arquibancada durante um dos jogos, mas que as providências serão tomadas e a partir da próxima semana a segurança será reforçada. Inclusive, ele ficou de nos enviar as artes dos jogos deste domingo. Então, a gente a partir de amanhã começa a divulgar os jogos já do principal, do próximo final de semana. Está realmente de parabéns à equipe aí da organização que vai tomar as providências, né? As providências cabíveis para que fatos como o que aconteceu no domingo não voltem a repetir. Neste domingo houve um amistoso de veteranos lá no estádio Joaquim de Brito. Eu fiquei de dever de passar o resultado. O Vasco das Rendeiras, que representa a nossa cidade lá no campeonato de Caruaru, venceu o Pesqueira Masters por 3-1. Foi um jogo festa, né? Um jogo de confraternização. E a gente falou também do campeonato da Vila de Simbres. No próximo domingo, pela manhã, a partir das 8h45, juvenil titular, vai acontecer Barcelona e Herdeiros de Mandaru. E às 3h45, como a gente falou, Aldeia Velha e Novo Cajueiro. Mais 4 jogos juvenil titular pelo campeonato da Vila de Simbres. Bom, depois desse grande giro de informações, só nos resta chamar agora a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o União em 1951, Comercial em 1965, o São José no Centro Social em 1998 e a seleção de Sanharó, vice-campeã do interior em 2022. Esse jogo já aconteceu até nesse ano, viu? Em 2023, mas é o time de 2022 e daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano, nacional e internacional, além do placar da rodada e agenda do dia. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com União, campeão pesqueirense em 1951. Em pé, o técnico Geraldo Veloso, Olídio, Zé de Filó, Lion, Doca do Pandeiro, Messias, Ivan e o presidente Moacir. Agachado, Lulinha, Austriclino Galindo, Laerte, Tião e Lídio. Na locução,
Agora vamos com o comercial no Campeonato Pesqueirense de 1965, vice-campeão. Em pé o técnico Zé Papeiro, Paulo Gamboa, Zé Ulisses, Dão, Paulo Maleiro, Zé Viana, Zé Rodrigues, Jonas Brito e Toninho Avelino, que era o presidente. Agachados, Zito Vasco, João, Carlinhos da Estação, Paulinho de Lio, Luciano de Cassiano, Fernando Pelanca, João Sebão, Arthur Costa, Pedrinho Desídio e Aloysio Lima. Agora vamos com o São José no Campeonato do Centro Social em 1998. Em pé, Edmilson, Nino, Jurinha, Tutu, Beca, Rildo, Paulo e Arnaldo Torquato. Agachados, Pelé, Toinho, Xuxa, Zezinho e Anão. Para finalizar, vamos com a seleção de Sanharó, vice-campeã da Copa do Interior em 2022. Em pé, Expedito, Derson Leite, que é o presidente da Liga, Júnior Macedo, Lenildo, George Wilker, Guegué, Eduardo, Kaique, Edgar, Ailton Ica, William, Davi, Essinho, Dido, Elaine Cristina e Lucas. Agachados, Matheus Alagoinha, Esquerdinha, Carrinha, Gil Bala, Xande, Danilo Portela, Vinícius Munugum, Caxinim, Igor, Tony Love, Vinícius Bola, Wellington Cacimbão, Cristiano e as crianças aí Maria Fernanda e Maria Júlia. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Estamos de volta aqui na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade, no YouTube e também no Facebook, com Pesqueira Esportes desta quarta-feira 13. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos continuar com o programa de hoje, trazendo agora o bloco pernambucano. Finalmente saiu ontem a tabela do Campeonato Pernambucano. Só quase de madrugada, viu? Por isso que eu não trouxe nem no programa de Nildo hoje pela manhã. O campeonato começa no dia 10 de janeiro com 2 jogos. Retrô e Porto às 19 horas e Santa Cruz e Maguari às 21 horas. Já no dia 13, que é um sábado, dia 10 é uma quarta-feira, inclusive o Santa Cruz vai jogar antes, no dia 7 contra o Altos pela Copa do Nordeste, assim como o Retrô também vai jogar contra o Confiança. Aí no sábado, dia 13, tem Petrolina e Sport. E no dia 14, no domingo, tem Náutico e Salgueiro, jogo às 16 horas, e Central e Afogados às 18 horas. O jogo Petrolina e Sport vai ser às 17 horas do sábado. Essa é a primeira rodada. Veja que no final de semana de 13 e 14 não tem jogos do Retrô e do Santa Cruz, justamente porque é uma data reservada para a pré-Copa do Nordeste. Quem sabe os dois, ou um dos dois pelo menos, vai estar nessa data. Na segunda rodada tem Sport e Retrô, Maguari e Petrolina, Salgueiro e Santa Cruz, Afogados e Náutico e Porto e Central. O primeiro clássico será na terceira rodada, o primeiro clássico entre os times da capital, né? Porque vai ter um Porto e Central na segunda rodada, Santa Cruz e Sport será o primeiro clássico do campeonato. O campeonato que tem 10 equipes, Afogados, Central, Maguari, Náutico, Petrolina, Porto, Retrô, Salgueiro, Santa Cruz e Sport. Classificam-se os 2 primeiros para a semifinal. Semifinal, a novidade é que será em ida e volta, dessa vez não será mais jogo único. Do terceiro ao sexto vão se classificar para as quartas de final, aí sim será em jogo único na casa do terceiro e do quarto colocado, fazendo cruzamento do terceiro com o sexto, do quarto com o quinto. A final também 2 jogos. E os 2 últimos colocados serão rebaixados para a Série A2. Outra novidade, né? Desse ano não, viu? Série A2 de 2025, assim como deve ser, né? Não deve ser rebaixado para a Série A2 no mesmo ano, senão você acaba sendo favorecido. É isso o resumo do Campeonato Pernambucano. Bom, deixa eu voltar aqui para a minha tela para quem está olhando na TV, para quem está no rádio e está curtindo o áudio. Bom, Sport, agora é definitivo. O acerto entre Sport e Wagner Love foi descartado de vez. O jogador e a direção não chegaram a um denominador comum quanto a valores. A permanência de Jorginho é vista como improvável. O meia terminou a Série B em alta, valorizado, e possui outras propostas. O camisa 10, que foi um dos principais atletas do Leão na competição no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Sport, que renova peças estratégicas no elenco, mas tem porta aberta, principalmente no ataque, depois da desistência da permanência do Wagner Love. Já foram renovados 5 jogadores da equipe. O goleiro Jordan, o zagueiro Alisson Cassiano, o lateral esquerdo Filipinho, o volante Fabinho e também o meia argentino Alan Ruiz.
Falar agora do Náutico. Sem acordo financeiro, o Náutico encerrou negociações com Ribamar e Wagner Love. Ou seja, Wagner Love não vai ficar no Recife, né? O executivo de futebol alvirrubro, Léo Franco, afirmou que em ambos os casos as negociações não evoluíram e ele já está atrás de outra opção. O Náutico acertou a contratação exatamente de um atacante, o colombiano Ray Vanegas, aquele mesmo ex-Sport, jogou aqui em 2021, ano passado estava no CSA, não foi bem, jogou apenas 6 jogos da equipe alagoana no Campeonato Brasileiro da Série C. E o goleiro Wagner foi entrevistado ontem e comentou pela primeira vez a falha que teve naquele jogo contra o São Bernardo, da bola recuada, num jogo que o Náutico precisava vencer e acabou empatando e sendo eliminado da Série C. Ele disse que ali foi uma fatalidade, que realmente ele reconhece que falhou, mas que também em outros jogos salvou a equipe, o goleiro Wagner, que realmente foi um dos destaques do time do Timbu nesse ano de 2023. Santa Cruz revela a proposta por William Correia para repatriar o volante que defendeu o clube em 2016 e conquistou o estadual e também a Copa do Nordeste daquele ano. Lembrando que o time estava na primeira divisão daquele ano, né? Estava na Série A do Campeonato Brasileiro. O William Correia é um dos jogadores que estavam no elenco e o Santa Cruz tenta repatriar. Agora vamos girar pelo interior. Mauro Fernandes foi apresentado no Central e pediu apoio à torcida. Abracem, treinador que foi vice-campeão pernambucano em 2018, disse que as prioridades no campeonato é chegar à vaga na Copa do Brasil e também na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Já o atacante nigeriano com passagem pelo Porto de Portugal, o Ejaitar Ifone, de 23 anos, foi contratado pelo Maguari, o time lá de Bonito, para disputar o Campeonato Pernambucano. E o Afogados anunciou o goleiro Baltus Becker, que já passou pelas bases de Corinthians Internacional. Inclusive chegou a treinar no profissional do Corinthians ao lado do goleiro Cássio. Bom, vamos passar agora para o giro nacional. O Santos avançou em reunião com Thiago Carpini, ele que era técnico do Juventude, vice-campeão brasileiro da Série B, onde o Santos vai estar esse ano, e também vice-campeão paulista pelo Água Santa, outra competição que o Santos vai disputar. Então o Thiago Carpini está próximo de ser anunciado, acertaram as bases salariais e, se brincar, quando você estiver escutando esse vídeo, ele já vai estar, ou escutando esse áudio na rádio, ele já vai estar contratado pela equipe santista. O Flamengo aprovou orçamento bilionário em receitas recorrentes para 2024. O clube prevê orçamento superior a 1 bilhão sem a inclusão de vendas. Já o Atlético Mineiro mira reforços pontuais para o setor ofensivo. O clube trabalha com a possibilidade de 2 a 3 reforços nessa janela, com foco no ataque. O Atlético Mineiro que não está passando ainda por um momento bom financeiro. O Internacional promete ser agressivo na janela e investirá de 40 a 50 milhões de reais na compra de jogadores. A diretoria já quer todo o elenco fechado no início de 2024. O Fluminense chegou à Arábia Saudita para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A delegação tricolor pousou em Jeddah, sede das partidas da competição. O primeiro treino será nesta quinta-feira, enquanto a estreia está marcada para segunda-feira, dia 18. E Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, destituído, sofreu mais uma derrota, dessa vez no STJ, que negou o recurso dele para voltar a ser presidente da CBF. O interventor José Perdiz, presidente do STJD, tem 30 dias úteis para convocar uma nova eleição, prevista para janeiro. Bom, vamos falar agora do placar da rodada e a agenda do dia. Ontem, pela Copa do Mundo de Clubes, o Al Ittihad da Arábia Saudita confirmou favoritismo e venceu o Auckland City por 3 a 0 e agora vai pegar o Al Ahly do Egito e desse jogo, desse confronto, sairá o adversário do Fluminense na segunda-feira. Pela Liga dos Campeões da UEFA, daqui a pouco eu vou dar um panorama sobre como está a competição. O Lens venceu Sevilha por 2 a 1, PSV Eindhoven e Arsenal ficaram no empate em 1 a 1. O Real Madrid venceu fora de casa o União Berlim por 3 a 2. O Benfica venceu fora de casa o RB Salzburgo por 3 a 1. O Napoli em casa fez 2 a 0 em cima do Braga. A Inter de Milão e Real Sociedade ficaram no 0 a 0. Copenhague 1, Galatasaray 0 e Manchester United eliminado 0, Bayern de Munique 1.
Chegando agora na agenda do dia, jogos da Liga dos Campeões. Daqui a pouquinho às 14h45 tem RB Leipzig e Young Boys, Estrela Vermelha e Manchester City. Às 17 horas tem Royal Antuérpia contra o Barcelona, Porto e Shakhtar Donetsk, Celtic e Feyenoord, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Lazio e Newcastle e Milan. Deixa eu chegar para minha tela para fazer um balanço de como é que está a Liga dos Campeões. Os grupos A, B, C e D terminaram ontem. Hoje tem definições do grupo E, F, G e H, embora alguns também já estejam definidos. No grupo A classificaram Bayern de Munique e Copenhagen, sempre nessa ordem, primeiro e segundo, e o Galatasaray está na Liga Europa. O Manchester United nem Liga Europa pegou, viu? Já no grupo B classificaram Arsenal e PSV Eindhoven, o Lens foi para a Liga Europa, o Sevilha, maior vencedor dessa competição, nem para ela foi. Já no grupo C, Real Madrid e Napoli classificados, Braga na Liga Europa. No grupo D, nessa ordem, viu? Real Sociedad e Inter de Milão classificados, Benfica na Liga Europa. No grupo E que define hoje, Atlético de Madrid e Lazio já estão classificados. Só falta definir quem será primeiro e quem será segundo do grupo. Lembrando que primeiro vai ficar num pote, segundo vai ficar em outro, em sorteio a ser realizado na próxima segunda-feira. O Feyenoord já está classificado para a Liga Europa, o Celtic está eliminado. No grupo F estão classificados, aliás, está classificado o Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain, Newcastle e Milan disputam a outra vaga, inclusive da Liga Europa. Paris Saint-Germain tem 7 pontos, Newcastle e Milan tem 5 pontos. Então tudo pode acontecer hoje, inclusive tem um confronto direto entre Newcastle e Milan. E o Paris Saint-Germain joga fora de casa com o Borussia Dortmund, que depende de um empate para classificar pelo menos em primeiro lugar. Então o grupo F, que era previsto como grupo da morte, confirmou isso. No grupo G, Manchester City e RB Leipzig classificado. O Young Boys depende de um empate para ir para a Liga Europa. Estrela Vermelha teria que vencer e ainda tirar a diferença no saldo de gols. Só apenas 2 gols de diferença, então seria possível. Estrela Vermelha joga com o Manchester City, isso aí que é o problema. E no grupo H, finalmente, Barcelona está classificado. Porto e Shakhtar Donetsk tem 9 pontos. O Barcelona tem 12, depende do empate para garantir o primeiro lugar. Como tem um confronto direto entre Porto e Shakhtar Donetsk, não tem como os dois chegar aos 12 pontos, apenas um. E o Royal Antuérpia, por enquanto, não marcou, está eliminado. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Canto Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Babá e o Enio da W Som e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Amanhã estaremos de volta aqui na Rádio Pesqueira FM em áudio, a mais amada da cidade, e também com imagens no YouTube e no Facebook. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Cubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.